gostava de falar um pouco sobre anjos improváveis que Deus usa tantas vezes nas nossas vidas e algumas coisas que nós podemos aprender com eles. E nós vamos andar à volta de 2 de Samuel, capítulo 17, e também 2 de Samuel, capítulo 19. E se os irmãos tiverem a vossa Bíblia, podem abrir em 2 de Samuel 17. E nós vamos olhar para uma história bem interessante que nós encontramos aqui neste capítulo de 2 de Samuel, capítulo 17. Esta história é digna, não é, de uma série de televisão. Esta história é digna de um bom filme. Eu até acredito que há alguns filmes que se inspiram aqui. Não é? Sabe, nesta época que nós estamos a falar, aqui em 2 de Samuel, Davi, ele é o rei de Israel. E como nós sabemos, não é, as histórias, as cortes eram sempre lugares de grandes intrigas. Não é? Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Não é? Havia sempre lutas, conspirações entre aqueles que ambicionavam subir ao trono. Não é? A história de Portugal está cheia destas histórias. E a história de Israel não é exceção. Também acontece. E neste caso, nós encontramos aqui um dos filhos de Davi, um rapaz bem parecido, um rapaz com um caráter carismático, não é? Um rapaz bem falante, um homem muito popular entre os seus, mas que estava cheio de segundas intenções. Não é? Ele também tinha um caráter perverso, tudo aquilo que ele fazia era com outra intenção. E qual era a intenção dele? Ocupar o lugar do pai no trono, não é? E sabe, na verdade, este homem, Absalão, estamos a falar de Absalão, através de mentiras, de grandes histórias, através de intrigas, através de conspirações, ele conseguiu criar um cenário em que o povo de Israel deixasse de confiar em Davi. Não é? Parece impossível, o rei Davi, como é que o povo não confia no rei Davi? Não é? Mas através de todas estas histórias, de todas estas conspirações, Absalão conseguiu exatamente isto. E ele conseguiu levar a cabo o que nós chamamos hoje em dia um golpe de Estado. Não é? E a verdade é que ele acabou por tomar para si o trono de Israel. Depois de toda esta trama ter lugar, Davi, ele foi apanhado completamente de surpresa, e o que acontece é que ele tem que fugir à pressa de Jerusalém. Leva consigo apenas um pequeno grupo de pessoas que lhe permanecem leais a Davi, e Davi sai de Jerusalém, meus irmãos, sem nada. Como é que os portugueses dizem? Com uma mão à frente e outra atrás, não é? E foi exatamente assim que Davi, o rei Davi, saiu de Jerusalém. Ele saiu com uma mão à frente e outra atrás, não tinha rigorosamente nada, não é? E ele sai assim, e sai naturalmente com o seu coração completamente destroçado, não é? Completamente magoado pela atitude do seu filho Absalão. E sabe, até nós vemos que enquanto ele fugia, enquanto ele saía de Jerusalém à pressa, não é? Pessoas tentaram apedrejá-lo. Veja só, ele era o rei e as pessoas tentaram apedrejá-lo. Chamaram-lhe tudo e mais alguma coisa. Amaldiçoaram o rei Davi com tudo e mais alguma coisa. Não é? E nós vemos que Davi, ele foi traído pelo seu próprio filho. Mas não apenas pelo seu próprio filho, mas também pelo homem que era a sua mão direita, que era o seu homem de confiança, um homem chamado Aitofel. Também com o nome destes, não é? Então Davi, nesta situação, onde parece que tudo está perdido, de repente, Davi ele vê-se nesta situação onde parece que tudo está perdido. De repente, tudo mudou na vida dele. Num momento ele é o rei, ele está no palácio, está a governar, e no momento seguinte ele é um fugitivo, ele está a ser perseguido como um condenado, como alguém fora da lei. E depois, com o decorrer da história, nós vemos que Absalão, ele, seguindo as instruções dos seus conselheiros, ele decide fazer alianças com os povos vizinhos e levantam um grande exército que faz uma perseguição feroz a Davi,
com o propósito de o matar. Porque ele sabia que enquanto Davi fosse vivo, Davi podia voltar para o trono. E então nós vamos apanhar esta história aqui no versículo 27, que diz assim: depois de tudo aquilo que eu estive a mencionar agora, diz no versículo 27, e sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, trigo e cevada e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comer, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. É engraçado, não é? Nós já vamos olhar aqui um pouco para estas personagens, mas Davi, lá no meio do deserto, chegou a este lugar chamado Maanaim. E reparem que eles vinham cansados, famintos, sedentos, com o coração destroçado, mas encontraram aqui algumas pessoas que lhe trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, mel, manteiga, até um queijinho bom e tudo, não é? Davi, ao fugir de Absalão, ele encontra refúgio em Maanaim. E Maanaim é um lugar, ou esta palavra significa acampamento duplo, ou acampamento de anjos. Isto é uma referência a Jacó, não é? Quando lá em Gênesis 32:2 diz: e Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou-lhe aquele lugar Mahanaim. Okay? E ele viu, portanto, naquele lugar estava um exército de Deus, estava um acampamento dos anjos de Deus. Amém? E é o significado deste lugar. Mas sabe, meu irmão, portanto, esta palavra, Mahanaim, diga lá comigo, Mahanaim. Isto era só porque alguns já estavam a ir pescar o olho, era só assim que o Mahanaim já despertamos um bocadinho. Não é? Significa um lugar onde um exército de anjos está acampado. Estão comigo? Mas é engraçado, meus irmãos, é que o certo é que neste lugar Davi encontrou auxílio de um grupo de anjos. É verdade. No entanto, os anjos que vieram em auxílio de Davi, neste tempo de crise, eram um grupo de pessoas com características muito interessantes e muito peculiares. Foram uns anjos muito improváveis. Os irmãos já estão a ver onde é que vamos com os anjos improváveis? Okay? Então, e são anjos improváveis porquê? Nós vemos aqui 3 pessoas que vieram em auxílio de Davi. O primeiro tem um nome muito interessante, chamado Sobi. O primeiro anjo improvável que nós encontramos aqui nestes versículos é Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon. Vinham de um povo, este homem vinha de um povo dos amonitas, ok? Eles eram inimigos, mas mesmo inimigos de sempre do povo de Israel. E Sobi era o filho mais novo da família real dos amonitas. E como sabemos, não é? Os amonitas estavam sempre em guerra com o povo de Israel. E quando Naás, o pai de Sobi e Anu, morreu, Davi enviou mensageiros até à corte dos amonitas com a intenção de prestar as suas condolências pelo falecimento do rei amonita. Mas sabem que Anu, o irmão de Sobi, ele rejeitou a bondade de Davi. Sabe, ele começou logo a ver grandes filmes. E o que é que ele decide? Pega naqueles mensageiros, trata-os mal, de repente lança uma grande aliança lá com os sírios, contrata uma série de guerreiros e faz uma guerra, novamente, contra Israel, contra Davi. Não é? E os irmãos já sabem que ninguém se pode meter com Davi. Não é? Quem se metia com Davi, levava. E sabe, Davi chegou lá e derrotou-os todos, deu cabo deles. Vocês vêm contra mim. Pronto, com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, eles ganharam. E sabe, olha, agora que Davi está em apuros, agora que Davi está em dificuldades,
até a sua própria família o está a perseguir, o quer matar, Davi encontra um amigo neste amonita chamado Sobi, da família real de Amon. E isto é completamente inesperado, isto é totalmente surpreendente. Pelo menos para mim é. Amém? Sabe? Talvez a forma natural de Sobi agir era: olha o Davi, olha, já viste este, hein? Veio aqui, deu cabo de todos nós, olha, viste, semeaste guerras, agora olha, agora colhe aquilo que tu semeaste, não é? Então ele está cheio de problemas, coitadinho, né? Olha este fulano, não é? Agora está a receber aquilo que merece. Mas a verdade é que foi o amonita Sobi que veio em auxílio de Davi. Amém? E sabe, muitas vezes, não é? Nós pensamos que Deus, sabe, olha, Deus pode usar qualquer um, não é? Deus pode usar qualquer um. E nós não precisamos ver as pessoas como adversários, como inimigos, porque às vezes nós não conhecemos bem o coração das pessoas, certo? Não conhecemos o contexto das coisas, não conhecemos a história completa, não temos a perspectiva completa das coisas. Mas Deus pode usar. Amém? Olha, outro anjo improvável, a segunda personagem que nós encontramos aqui, chama-se Maquir. Diga lá comigo, Maquir. Diz que ele é filho de Amiel de Lodebar. Os irmãos têm presente este nome, Lodebar, esta terra? Quem é que era de Lodebar aqui? Olha, esta personagem é muito interessante, é outra personagem muito interessante que vem em auxílio de Davi, outro anjo improvável. Maquir foi a pessoa que deu auxílio, que deu abrigo a Mefibosete, um dos netos de Saul, o primeiro rei de Israel. Os irmãos lembram-se de Mefibosete? O Mefibosete, ele foi se esconder, foi a fugir de Davi, pensava ele que tinha que fugir de Davi, ele encontrou abrigo em Lodebar, e foi este senhor, foi este homem, Maquir, que deu abrigo ao Mefibosete, sabendo que estava a correr grandes riscos, pelo menos naquilo que eles pensavam, no natural que eles pensavam. É como os irmãos sabem, Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança, eles prometeram ser leais uns com os outros, um com o outro, eles prometeram cuidar um do outro, mas a família de Saul, eles odiavam Davi. Eles olhavam para Davi como um usurpador do trono, como alguém que iria tomar o lugar deles, que iria, se ele tomasse o trono de Israel, ele iria matar toda a gente, toda a família de Saul, para que ninguém tivesse oportunidade de reclamar o trono mais tarde. Mas sabe, olha, Saul e Jonatas, eles morrem numa batalha, e Davi pensa que nenhum dos descendentes de Jonatas sobreviveu. No entanto, sobrava ainda Mefibosete. E a história deste homem é marcada por grandes tragédias, por muitas frustrações. Nós lemos na palavra de Deus que quando ele tinha 5 anos de idade, quando Saul e Jonatas morreram na batalha, e quando a família dele receberam essa notícia, não é, de que Saul e Jonatas, o seu pai e o seu avô tinham morrido, eles tentaram fugir apressadamente, porque eles olhavam para Davi como alguém, como um usurpador, como aquele que iria matar a descendência de Jonatas. E na pressa, na correria de tentarem fugir o mais depressa que pudessem, não é? Nós lemos lá em 2 Samuel 4:4 que ela acabou por deixar o menino cair dos seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. E depois deste episódio, Mefibosete foi levado lá para Lodebar, um lugar em Gileade. E sabe, meus irmãos, Lodebar não era um lugar bom para se habitar. Não era o lugar mais aprazível. Não era um lugar, não era aquele lugar com uma piscina, com umas palmeiras, com ali um ar-condicionado, nada disso. Era um lugar bem difícil. E um dia um grupo de soldados chegam a Lodebar. Os servos de Davi, eles começam a perguntar para o Mefibosete. Os irmãos imaginam qual foi a primeira coisa que passou pela cabeça lá do Maquir, não é? Ele pensou assim: olha, chegou o meu dia. Eu tentei fazer aqui uma boa ação, coitado do rapaz, olha, eu tentei protegê-lo, estávamos aqui escondidos, mas Davi não sei como descobriu isto, olha, chegou o nosso dia, é hoje que fico
sem cabeça, não é? Mas é interessante, nós conhecemos a história, não é? Os homens de Davi levam Mefibosete para a capital e em vez de executarem Mefibosete, Davi pega neste homem e, cumprindo a aliança que Davi tinha com o seu amigo Jónatas, ele faz Mefibosete sentar-se à sua mesa como um dos seus filhos, como parte da família real. Davi devolveu-lhe as terras que pertenciam à sua família, tratou-o como um dos seus próprios filhos e prometeu cuidar dele para o resto da sua vida. Amém? E sabe, com certeza, Maquir, ele deve estar a pensar: puxa, mas o que é isto? Não é? Ele deve estar a pensar: mas o que é? Isto é totalmente inesperado. Não é assim que aqui nós resolvemos os nossos problemas. Não é? Não era assim que eles resolviam os seus problemas. Era: quantos são? Quantos são? É? Venham eles. E resolvemos a coisa logo. Mas Davi agiu em misericórdia, agiu em bondade, amém? Agiu em compaixão, aleluia. E sabe, este homem, ele começa a olhar para Davi com outros olhos. Se calhar todas as histórias que ele ouviu sobre Davi, afinal, não são assim tão verdade. Afinal, não eram verdade. E há uma mudança no pensamento, no seu pensamento sobre Davi. E agora Maquir, ele olha para Davi com respeito, com admiração, e torna-se um dos seus aliados, um dos anjos improváveis que vieram servir Davi. E, meus irmãos, sempre que nós lidamos com compaixão, sempre que nós lidamos com bondade, sempre que nós lidamos com gentileza, isso vai mudar a forma como as pessoas olham para nós. Amém? E a reação e a maneira como eles olham para nós vai ser totalmente diferente. Amém? Porque os seus corações duros irão derreter. Porque quando eles estão perante a bondade, estão perante a gentileza, estão perante a graça de Deus. Amém? Estão perante a compaixão. Então chegamos ao terceiro anjo. Ao terceiro anjo improvável que veio em auxílio de Davi. Este homem chama-se Barzilai. Diga lá comigo, Barzilai. Barzilai significa homem de ferro. Homem de ferro, veja lá. Para alguém ser chamado homem de ferro, é porque ele era um docinho, não era? Era um fofinho, não é? É homem de ferro, devia ser mesmo aí um homem valente, não é? E é engraçado que nós vemos que a história deste homem, que Barzilai tem 80 anos. Diga lá comigo, 80 anos. E este homem resolve tirar as pantufas, sair do sofá, com 80 anos, e ele vem ajudar Davi. É engraçado, é interessante, não é? Agora, deixe-me fazer a seguinte pergunta. Então, e se Absalão vence esta contenda? Então, e se Absalão sai vencedor? Não é? Por que razão este homem de ferro, por que razão ele haveria de arriscar tudo? Arriscar tudo o que tinha, porque se ele perdesse, Absalão chegava lá, ficava com as terras dele, ficava com tudo o que ele tinha, com as suas riquezas, não é? E ele acabava por morrer. Sabe? Aparentemente, Davi não tem a mínima hipótese de vencer. Há um exército enorme que vem contra Davi. Davi não tem qualquer hipótese de sair vencedor. E nós podemos pensar assim: ó Barzilai, então, o que é que tu estás a fazer, homem? Esqueceste de tomar os comprimidos? Não é? Olha, isto está a ficar chalupa. Então, ó Barzilai, como é que é? Ó meu, acorda para a vida. Agora é a altura de desfrutares da reforma. Então agora tiveste uma vida toda de trabalho, agora com 80 anos, agora é tempo de descansar. Por que razão estás a desperdiçar tudo aquilo que ganhaste? Estás a arriscar a herança dos teus filhos. Tudo aquilo que tu ganhaste, tudo aquilo que tu conquistaste, para a tua descendência, é muito provável que isso tudo desapareça. E eles fiquem com zero. Barzilai, ele era conhecido pelo homem de ferro, não é? Tornou-se um anjo improvável de Davi neste tempo de extrema dificuldade. E nesta manhã eu gostava de que olhássemos um pouco para o caráter deste homem. Este homem com 80 anos. Este homem, o coração e as qualidades deste homem de ferro. Diga lá comigo, o homem de ferro.
Este anjo improvável veio em auxílio de Davi em tempo de necessidade. Então, com o decorrer da história, Absalão e o seu exército, eles são derrotados. Não tiveram a mínima hipótese. Contra todas as perspectivas, Davi sai vencedor e pode voltar novamente para o palácio em Jerusalém. E depois, no capítulo 19 de 2 de Samuel, no versículo 31, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 31. Também Barzilai, o gileolita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era grande homem. E sabe, continuando a ler, diz assim, e disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Meus irmãos, que grande proposta. É ou não é? Que grande. Então o rei diz ao Barzilai, olha, vem comigo para Jerusalém. Tu vais-te sentar à minha mesa, vais viver no meu palácio, vais desfrutar de tudo aquilo que há lá no palácio, de todas as riquezas, de todos os benefícios que há no palácio. Mas repare na forma como este homem respondeu. E nós temos muito a aprender com ele. Versículo 34. Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mau? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu ouvir mais a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e que me recompensará o rei com tal e porque me recompensará o rei com tal recompensa. Deixa voltar o teu servo, morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e de minha mãe. Mas olha, eis aí está o teu servo Quimã, era o filho de Barzilai. Passe com ele o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedirdes, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. Nós vemos aqui no versículo 32 que Barzilai era um grande homem. Diga lá comigo, grande homem. Sabe, e a expressão aqui no hebraico tem implícito que Barzilai não era apenas grande em terras e em riquezas, mas era também grande em sabedoria, era também grande em conhecimento, ele era grande em fé, ele era grande em generosidade, ele era grande em humildade, ele era grande em lealdade e sim, também era grande em recursos materiais. E nesta manhã eu gostaria de partilhar alguns princípios que, a meu ver, se destacam na vida de Barzilai e que fazem deste homem um grande homem. Amém? Então vamos muito rapidamente olhar aqui para este homem. Sabe, eu vejo aqui nesta história, neste relato que nós acabamos de ler, que Barzilai, ele era um homem generoso. Ele tinha, tal como Salomão, largueza de coração. Ou seja, ele tinha generosidade, tinha um coração generoso. Barzilai, ele veio sustentar Davi e aqueles que estavam com Davi. Ele partilhou aquilo que tinha, ok? Ele não guardou aquilo que tinha. Sabe, muitas vezes nós não temos consciência de que Deus nos abençoa para nós sermos uma bênção. Amém? E Barzilai vivia com esta mentalidade. Deus tinha-o abençoado para ele poder ser uma bênção. O seu coração não era um coração para reter as coisas, para ficar só para ele, mas para partilhar com aqueles que tinham necessidade. Amém? Ele tinha consciência de que Deus o tinha abençoado, mas o propósito dessa bênção era para ele poder ser uma bênção. Meus irmãos, ter riqueza com o coração errado, deixem-me dizer-vos, é maldição mesmo, é maldição. A Bíblia fala-nos sobre o engano das riquezas, não é? Se nós não temos o coração certo, não é? Nós temos histórias, e há dias estava a ouvir, não é? Alguém que ganhou o Euromilhões, ganhou não sei quantos milhões e agora está outra vez com zero.
Não é? Porque falta esta largueza de coração, falta este coração puro para saber lidar com as riquezas. E Barzilai era um homem muito rico, tinha muitas posses, muitas terras, mas também tinha um grande coração. Amém? E que bênção é quando nós encontramos homens e mulheres no reino de Deus que têm muitos recursos, mas que também têm grandes corações para a obra de Deus. Amém? Pessoas com corações generosos que Deus usa para trazer suprimento ao povo de Deus e à obra de Deus. Amém? E sabe, meus irmãos, isto às vezes é mais raro do que aquilo que nós pensamos, não é? Mas sabe, Barzilai, ele tinha esta largueza de coração, tinha esta atitude de generosidade. E Barzilai também era um homem de fé. Sabe, ele estava disposto a assumir o risco por algo valioso. Absalão tinha agora o poder nas mãos e tudo apontava para que ele saísse vencedor. Barzilai, ele estava a assumir um risco tremendo, estava a assumir um risco enorme. Se Absalão vencesse este conflito, as coisas não iriam correr bem para Barzilai e para a sua casa. A sua família ficaria em muitos maus lençóis. E das duas uma, ou Barzilai é louco, ou então ele está a confiar em Deus. Ele está a tomar uma atitude que ele sabia. É por aqui o caminho, ok? Pode parecer que as coisas não vão funcionar, mas eu sei que o meu Deus ele não vai falhar. Amém? E tal como Moisés, a Escritura diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. E assim também agiu Barzilai. Ele agiu em fé. Foi grande na fé. Ele foi grande em generosidade e foi grande em fé. Amém? E também outra característica que nós vemos aqui em Barzilai é que ele era um homem de compaixão. Ele agiu em compaixão. Amém? E todos nós sabemos que há uma grande diferença entre compaixão e sentir pena, ou sentir simpatia, ou sentir empatia por alguém. Não é? Há uma grande diferença. Sabe? Sentir empatia por alguém, sentir pena por alguém. Ok, isso é bom, não é? Eu tenho pena de ti, eu até me consigo colocar no teu lugar. Okay? Isso até é importante. Mas sabe, meus irmãos, compaixão dá sempre um passo mais além. Vai sempre muito mais além, não é? E nós vemos que a compaixão ela é sempre expressa através de ações. Amém? Muitas vezes quando nós sentimos, oh, coitadinho, oh, que pena. E depois giramos e seguimos o nosso caminho. Não é? Mas quando há compaixão no nosso coração, é impossível seguirmos o nosso caminho sem fazermos alguma coisa. Amém? E nós vemos vez após vez nas Escrituras, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus moveu-se em compaixão e curou os doentes. Jesus moveu-se em compaixão e ensinou o povo, alimentou o povo, etc, etc. Amém? E a compaixão leva-nos sempre a fazer alguma coisa depois de sentirmos algo. Amém? E Davi e os seus homens, eles estão perdidos, estão cheios de medo, estão sedentos, famintos, sozinhos, totalmente desanimados. Barzilai olha para esta necessidade e o que é que ele fez? Oh, coitadinhos, olha o que lhes foi acontecer. Não. Ele viu essa necessidade e agiu em compaixão. Isto é compaixão. Amém? Barzilai, ele agiu em compaixão, estava cheio de compaixão e isso levou-o a fazer alguma coisa. Amém? Sabe? A muitas pessoas é muito fácil nós sentirmos empatia ou simpatia por alguém ou alguma coisa e até sentimos esta empatia genuína por uma determinada situação, por pessoas que estão a sofrer, por pessoas que estão a passar por dificuldades e de alguma maneira, não é? Isso até nos faz sentir melhor, não é? Sentir, mas sabe, meu irmão, sentir pena, isso não vai mudar nada. Mas compaixão pode mudar as coisas, amém? E por vezes aqueles pequenos gestos de compaixão trazem mudança e trazem transformação a vidas que estão em necessidade, amém? Outra coisa que nós vimos aqui, que aprendemos aqui com o Barzilai, é que ele tinha consciência da sua própria mortalidade, não é? E ele falava disso de uma forma muito aberta, não é? E isso tinha muito a ver com a generosidade deste homem, não é? Ele tinha consciência de que os seus dias aqui na terra em breve terminariam e que ele não ia levar nada com ele daquilo que ganhou.
Okay? Nada daquilo que ele ganhou, por ser um grande homem, ele não ia levar nada com ele, nada disso. Ia levar com ele. E sabe, meus irmãos, nós também não. Não é? Todos nós sabemos que a nossa vida é um momento. É um momento a nossa vida. É um sopro, diz o salmista. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que agora está aqui e que logo desaparece. Não é? E sabe, o salmista diz que nós, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Okay? Para termos o coração certo, para termos o coração reto, sabe? E nós devemos, meu irmão, contar os nossos dias, para fazer que com cada dia que nós vivemos seja um dia que tenha valido a pena. Seja um dia em que nós construímos, não para deixar riquezas, não para deixar posses, mas para deixar um legado do amor de Deus, da graça de Deus e do favor de Deus. Amém. Sabe, a verdade é que um dia todos iremos passar pela morte. Nós não estamos aqui para sempre, amém? E Barzilai, ele tinha bem essa consciência. E tal como ele, nós devemos ter presente isso, que temos a consciência da nossa mortalidade e viver tendo isso presente na nossa vida. Amém? A vida é muito frágil, ela passa muito depressa. Outra característica é que Barzilai, ele era um homem humilde, tinha um coração humilde. Nesta expressão que nós vemos, e por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Eu estava a dizer, rei, eu não quero ser um peso para ti, não quero ser um fardo para ti. Não é? Quando Davi o convida para ir para o palácio, este homem diz, mas por que razão me queres dar essa tão grande recompensa? Barzilai era um homem grande, era um homem respeitado, era um homem muito rico, era um homem muito influente, mas sabe, ele era pequeno aos seus próprios olhos. Sabe? E eu acredito que foi essa atitude que o tornou grande. Amém? E eu aprecio muito esta qualidade de Barzilai. Ele não queria ser um peso para o rei. Meus irmãos, vamos permanecer pequenos aos nossos próprios olhos. Amém? Não te aches a última Coca-Cola do deserto. Não aches que és o maior lá do teu bairro. Mas permanece pequeno aos teus olhos e Deus vai te tornar grande. Amém? Aleluia. Sabe, outra coisa que eu vejo na vida de Barzilai, nestes versículos que nós vemos, é que ele tinha uma mentalidade geracional. Okay? Ele tinha, o que eu quero dizer, ele pensava na geração seguinte. Ele estava a pensar no que vinha depois dele. Ele estava a pensar na importância da nova geração. E repare, apesar de ele humildemente rejeitar a oferta de Davi, ele certificou-se que a sua descendência, a próxima geração, seria abençoada através do seu filho Quimã. Amém? E repara, a sua atitude de coração, a sua generosidade resultaram numa bênção para a próxima geração, algo que esta geração de maneira alguma conseguiria adquirir, conseguiria alcançar, se este homem não pensasse nesta forma geracional, não pensasse na geração seguinte. Amém? E sabe, Deus está à procura de pessoas que têm este coração, de pessoas que estão prontas a fazer alguma coisa pela próxima geração. Amém? Pessoas que têm este peso de providenciar para a próxima geração. Pessoas que têm esta mentalidade de capacitar a próxima geração, de os colocar numa posição em que eles podem ir mais longe do que nós, de os colocar numa posição em que eles podem alcançar mais do que nós. Amém? E meus irmãos, isto é grandeza aos olhos de Deus. Amém? Em 2 de Reis, no capítulo 2, nós encontramos Davi já no seu leito de morte, não é? Ele está às portas da morte. E ele decreta o seguinte ao seu filho Salomão. Ele diz assim, 2 de Reis 2, mostra bondade para com os filhos de Barzilai, faz com que eles se sentem à tua mesa, porque Barzilai veio em meu auxílio quando fugia de Absalão. Não é? Porém, com os filhos de Barzilai, o gilealita, usarás de beneficência
estava Davi a dizer para Salomão: os filhos de Barzilai tu vais usar de beneficência e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Este homem assegurou uma bênção para os seus filhos, para a próxima geração. Amém? E em Jeremias, no capítulo 41, no versículo 17, há um versículo lá que aparece assim meio fora do contexto, em que diz assim: e partiram, indo habitar em Jerute-Quimã. Como é que chamava o filho do Barzilai? O Quimã, não é? Que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito. E este versículo é interessante, não é? Precisamos olhar para ele com alguma atenção, porque a situação que aqui está a ser relatada acontece várias gerações depois. Acontece muitos anos depois. E, na verdade, a terra que aqui é mencionada é a terra que Davi deu aos filhos de Barzilai. Das suas próprias terras, não é? Os irmãos sabem que Davi era de onde? De Belém. Não é? Eram as suas terras, era de Belém. E Quimã, ele não era desta região. Barzilai não era desta região. Esta não era a terra natal de Barzilai. Mas neste versículo, aqui em Jeremias, fala acerca deste lugar, Jerute-Quimã, perto de Belém. Amém? Repare que as terras que Quimã recebeu não foram qualquer terra. Não foi, vamos aqui encontrar um cantinho qualquer, olha, pronto, toma lá. Não, eles recebeu boas terras. Foi-lhe dado algo que estava bem no centro do coração de Davi, algo que era muito pessoal para Davi, terras na cidade de Davi. Amém? E isto tornou-se uma bênção que passou de geração em geração, nos filhos para filhos, de filhos para filhos. Amém? E, meus irmãos, este é o plano de Deus. E eu acredito que à medida que nós expressamos largueza de coração, atitude de generosidade, tal como Barzilai, este homem de ferro, através de compaixão, através de lealdade, através de ousadia, através de generosidade, tendo consciência da nossa própria mortalidade, que o nosso tempo aqui é um momento, nós estaremos a preparar um legado em Deus para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Amém? Este homem fez algo que mudou a sua vida, mudou a vida daqueles que estavam à sua volta e levou este fluir de mudança às gerações seguintes. Amém? Este anjo improvável, ele trouxe bênção à sua vida e à sua família de geração em geração. Amém? Então Barzilai, vamos ser como Barzilai, um homem generoso, ter um coração generoso, amém? Vamos ser homens de fé, homens e mulheres de fé, viver em compaixão, termos consciência da nossa própria mortalidade, contarmos os nossos dias para conseguirmos ter um coração reto. Vamos ser humildes, amém? Vamos ser humildes e vamos desenvolver esta mentalidade de geração. Vamos passar um legado de bondade, de graça, de favor para a próxima geração. Amém? Deus os abençoe.